Pessoal, beleza? Então, hoje eu estou aqui para fazer a análise e a resolução da prova do Sebrasp de Pernambuco, que foi feita agora, né? Foi aplicado agora domingo passado, dia 22. E uma provinha bem, não diria complicada, não diria difícil, mas confusa, né? Os textos não são difíceis, mas as questões bem confusas, assim, você tem que ler, prestar atenção, voltar no texto. Até lá no nosso grupo do WhatsApp eu resolvi ela rapidinho para o pessoal dar uma conferida, que estava todo mundo ansioso antes de sair o gabarito oficial, né? Tive bastante erro, bastante confusão lá nas respostas, mas a gente riu bastante até, mas assim, mais para a gente discutir a prova. Até vou deixar o link aqui do grupo, se vocês quiserem participar. Lá no grupo eles me dão sugestão, então, de provas para colocar aqui no canal, né, para fazer análise. A gente tira dúvidas também dos concursos, então, se você quiser participar do grupo, vai ter o link ali na descrição, tá? Não só para quem faz concurso, mas se você está se preparando para Enem, para vestibular, também para quem quer marcar uma aula, coisa assim, uma revisão para uma prova, enfim, tá? Tá tudo lá no grupo, nosso canal de comunicação é o grupo do WhatsApp, tá bom? Ou qualquer coisa deixa aí nos comentários também depois, se você tem alguma dúvida ou se eu falar alguma besteira aqui no vídeo, também pode me corrigir, tá? Bem tranquilo. Então, aqui, vamos começar porque a prova é longa, né? Então, nós temos aqui no primeiro texto, fala sobre a educação ecológica, né, das crianças, que elas não estão recebendo, então, esse conhecimento necessário, né, em relação à ecologia, às plantas, né, que poderia ser a solução para o aquecimento global, então, fala aqui de algumas pesquisas que foram feitas e tal. E daí, vamos direto para as alternativas, porque senão a gente perde muito tempo lendo o texto, né? Então, baseado no texto, julgue os itens, né? A prova do Sebrasp a gente tem que ir item por item, julgar se eles estão corretos ou errados de acordo com o texto, não é assinalar uma alternativa entre 4 ou 5. São todos os itens que devem ser julgados certos ou errados, tá? Então, o primeiro aqui. Embora as crianças não estejam aprendendo o suficiente sobre as plantas na escola, ainda tem um número significante de alunos da educação superior que têm conhecimento básico de botânica. Na verdade, está dizendo exatamente o contrário, né? Isso a gente vê no primeiro e no segundo parágrafo, tá? Aqui, ó, as crianças não estão sendo ensinadas o suficiente sobre plantas na hora que elas deveriam ser, e isso leva a uma desconexão com o mundo da botânica, né? Até mesmo os alunos que estão iniciando os seus graus de mestrado, né, a educação superior, faltam habilidade básica para identificar plantas. Então, quer dizer, esse item está errado. 52. Planting trees may not always be beneficial to the microenvironment in which they are planted. Então, nem sempre plantar árvores faz bem ao microambiente onde elas são plantadas. E isso daqui a gente tem no segundo parágrafo, aqui, ó. Ecological damage is being done as trees are planted in the wrong places. Então, o dano ecológico está sendo feito quando as árvores são plantadas em lugares errados e os prados de flores selvagens são danificados, tá? Então, quer dizer, não é simplesmente plantar uma árvore, você tem que saber o lugar certo para plantar. Então, isso daqui está correto. 53. Muitos profissionais, many professionals other than those who work directly with plants should be educated in plant identification. Aqui a questão é esse other than aqui, ó, tá? Other than significa exceto, além de. Então, muitos profissionais, além daqueles que trabalham diretamente com plantas, deveriam ser educados na identificação dessas mesmas. Então, quer dizer, além de, né, não só os que trabalham com as plantas. Então, isso daqui está aqui, ó, nesse parágrafo aqui, que é o terceiro, eu acho, né? Aqui, ó.
devem ser essencial, essa educação deve ser essencial para os profissionais como planejadores, engenheiros, arquitetos, educadores, assim como também é para agricultores, pescadores e pessoas que trabalham com reflorestamento, enfim. Então, quer dizer, além desses que trabalham com a natureza, os outros também deveriam receber esse tipo de educação, então essa está certa. 54. Plant ecology has become less relevant. Essa daqui eu me enganei, olha aqui, ó. A questão da educação da natureza, das plantas, da flora, não se tornou menos importante. Aqui está dizendo que ela se tornou menos importante devido à falta de pessoas qualificadas para trabalhar com ela. Não é que ela se tornou menos importante, a gente tem falta de pessoas qualificadas para trabalhar com essa parte da flora, mas isso não quer dizer que ela se tornou menos importante, tá? Então, essa daqui está errada, porque ela não deixou de ser importante, simplesmente tem menos pessoas aptas a trabalhar com ela, mas não por isso ela se tornou menos importante. Então, aqui eu me enganei, lá no grupo, quando eu resolvi. Na frase, aqui é gramática, ó. Children are not being taught enough about plants. No primeiro parágrafo, pode ser reescrita corretamente. Children are not receiving enough training on plants, sem mudar o sentido. Sim, é a mesma coisa. Elas não estão sendo ensinadas ou elas não estão recebendo treinamento. Aqui tá certo. Aqui também, aqui ó, é uma pegadinha. Se você ler a frase rápido, aqui ó, in children are not being taught enough about plants at a time when they could be the answer to global warming. As crianças não estão sendo ensinadas o suficiente sobre as plantas numa época em que elas poderiam ser a resposta para o aquecimento global. They aqui, se você ler rápido, você acha que they está se referindo a children, mas na verdade, they está se referindo a plants, porque elas são a resposta para o global warming. Quem é a resposta para o aquecimento global não são as crianças, são as plantas, tá? Então, essa daqui está errada, ela não se refere a children, ela se refere a plants. Bem feita essa questão. 57 é referente ao scanning, né? Scanning é aquela leitura rápida que você faz procurando só informações chaves, né, para você entender o texto. Então, scanning é uma técnica de leitura recomendada para localizar rapidamente informações. Então, aqui você consegue localizar rapidamente a média de alunos que se formam, né, em ciências da natureza, digamos assim, contra aqueles que se formam em outras ciências. E isso realmente está aqui, ó. Rapidamente olhando aqui, você consegue ver que apenas um aluno cola grau nessa questão da natureza contra 185 em outras ciências, né, humanas. Então, realmente usando a técnica do scanning, você consegue localizar essa informação. Considerando os ajustes necessários, essa informação aqui é muito importante, tá? Considerando os ajustes necessários, quer dizer, se precisar mudar alguma coisa, você pode. A expressão nature-based solutions, tá? No último parágrafo, pode ser substituída por solutions developed from nature, sem mudar o sentido do texto. Sim, pode ser substituída considerando as mudanças necessárias. Então, são soluções que vêm da natureza, baseadas na natureza. Então, são soluções naturais, não são soluções industrializadas, soluções feitas pelo homem, são soluções baseadas na natureza, tá? Então, aqui tá correto. Olha isso daqui, 59. The words data and flora, no primeiro parágrafo, são exemplos de substantivos incontáveis, que referem-se a grupos específicos de elementos. Sim, data está no plural, tá? Isso aqui são dados. E flora, é flora, né? Elementos da natureza vegetal, então, mundo vegetal, são substantivos incontáveis em inglês, tá? A gente não pode quantificar. Então, aqui tá certo. 60. A inabilidade de reconhecer plantas já causou problemas ambientais e pode se tornar
A dangerous waste of opportunity, desperdício perigoso de oportunidades para resolver problemas. Isso daqui está no último parágrafo. Aqui, ó. The extinction of botanical education will only continue to worsen. Só vai continuar piorando. Então, quer dizer, já está ruim, já causou o problema. Aqui, ó. People's inability to identify plants could make the spread of invasive plants worse. Pode continuar, pode piorar. Como é que a gente diz? Quando espalha plantas invasivas, pior, pode continuar piorando. Então, quer dizer, já está ruim, já prejudicou alguma coisa, então vai continuar piorando, então já prejudicou alguma coisa e vai continuar piorando. Então, essa daqui está certa. É complicado quando a gente não consegue falar em português o que a gente está lendo em inglês, né? Enfim, aqui foram 4 certas seguidas, né? A gente desconfia quando dá muita certa ou muito errada, né? Segundo texto. Aqui fala do inglês como língua universal, né? Então, o texto todo fala dessa questão da língua universal sendo o inglês. Então, vamos direto para os itens, né? 61. O texto apresenta 3 exemplos. Cuidem quando os números estão escritos por extenso, tá? Coloquem lá, ó, isso aqui 3. 3 exemplos de manchetes de jornais, de artigos anunciados o status atual do inglês. Então, vamos voltar lá no texto, vamos procurar esses 3 exemplos de manchetes, essas 3 manchetes. Na verdade, eu encontrei só 2. Eu encontrei aqui, ó, English is the global language e English rules. Eu só achei essas 2 headlines, tá? Então, aqui está errado. Hoje minha garganta tá péssima. 62. O texto afirma que o inglês, a língua inglesa espalhada pelo mundo, né, atesta, quer dizer, and its relatively new status as a global language. Aqui, ó, it's relatively new status. Seu novo status, relativamente novo. Então, vamos voltar lá para o texto. E aqui, ó, recent years, tá? Então, realmente, é um status relativamente novo do inglês como língua global. Então, tá certo. O Império Britânico mantém a mesma dominância no globo, como ele fazia antigamente, com o avanço da língua inglesa, sendo uma consequência dessa situação. Na verdade, o Império Britânico não mantém essa dominância, né? Isso daqui está no primeiro parágrafo, que é um enorme parágrafo, por sinal, né? Aqui, ó, o Império Britânico pode estar em pleno retrocesso, aqui, ó, full retreat, in full retreat, tá? Então, está em pleno retrocesso, então ele não continua dominando o mundo, tá? Então, essa daqui tá errada. 64. De acordo com o texto, a maioria dos falantes de inglês estão nos Estados Unidos. Não, isso daqui está no último parágrafo, né? A maior nação falante do inglês, que é os Estados Unidos, tem apenas 20% das pessoas que falam inglês no mundo. Isso não é a maioria. 20%, ó, não é a maioria, tá? Então, essa daqui tá errada. No artigo que tem como a manchete English Rules mencionado no texto, afirma que o avanço global da língua inglesa chegou a uma parada, tipo assim, estacionou, tá? Halt é uma parada. Então, vamos voltar lá, eu acho que isso está no primeiro parágrafo, né? Aqui, ó, English Rules, que é o artigo que ele menciona. Sugere a universalidade do inglês.
e a provável continuação. Então, não parou, está continuando a se espalhar. Então, não estacionou, tá? Então, aqui está errado, não estacionou. 66. As palavras newspapers, uncomplicated and ownership são exemplos de palavras formadas por sufixação. Sufixação. Sufixo, nós temos prefixo, né? Prefixo e sufixo. Letra desgraçada. Prefixo vem antes, sufixo vem depois da raiz da palavra, né? Então, sufixo vem depois, então vai vir no final da palavra. Se você pegar aqui, ó, uncomplicated, é um prefixo, porque veio antes da raiz da palavra. Então, já não cabe aqui, né? Já não é sufixo, então isso aqui tá errado. 4 erradas seguidas. 4 erradas seguidas, né? A gente já começa a desconfiar, mas tá certo. 4 erradas seguidas, tá? Tá certo. Então, aqui tá errado, porque uncomplicated não é sufixo, é prefixo, tá? 67. Na frase, I stated prominently displayed in the body of the associated article, na terceira frase do primeiro parágrafo, a expressão prominently displayed significa markedly exposed. Sim, prominently displayed quer dizer exibido, mostrado de uma maneira destacada, mesma coisa que markedly exposed, aqui são sinônimos. 68. Nenhum país hoje em dia pode atestar que é dono da língua inglesa, pode exigir que é dono da língua inglesa. Então, vamos voltar, porque isso daqui está aqui no último parágrafo, né? Está aqui, ó. É claro que ninguém pode hoje, agora, reclamar a sua única, como é que a gente diz? Sua propriedade exclusiva. Sole ownership é propriedade exclusiva, tá? Então, ninguém pode dizer que o inglês é propriedade exclusiva dele, porque ele já se espalhou pelo mundo inteiro, né? É isso que já... Ó, aqui, ó, esse escritor, né, que é aquele que foi condenado, né, até, ele diz que o inglês já deixou de ser propriedade exclusiva dos ingleses, né? Então, ninguém pode atestar que a propriedade, que o inglês pertence a si mesmo. Então, esse daqui está correto, né? De acordo com o texto, ninguém pode atestar que possui, que é proprietário exclusivo da língua inglesa. O fato de muitos países terem o inglês como a língua oficial, grifa isso daqui, porque isso daqui é uma informação importante, a língua oficial é o que define o status de inglês como língua universal. Não. Global Language não é porque ele é língua oficial de muitos países, né? Isso daqui fala aqui, ó. Uma língua atinge o status de língua global quando ela desenvolve um papel especial que é reconhecido em todos os países. Para alcançar esse status, uma língua tem que ser adotada por muitos países pelo mundo. Eles devem decidir dar a ela um lugar especial em suas comunidades. Então, quer dizer, não tem nada a ver com língua oficial, em nenhum momento é mencionado que ela é língua oficial do país. Então, não, ela não tem que ser língua oficial de tantos países para ser considerada uma língua universal. Na verdade, é outro status, né? É outra situação, ela tem que ser simplesmente adotada como língua global, como aceita pelos países. Então, não tem nada a ver com língua oficial. Então, isso daqui é errado. Nem é mencionado língua oficial no texto, né? O assunto do inglês como língua global unfolded, é tipo assim, desdobrou, né? Deu chance para ser falado de outros assuntos relacionados a essa temática nos jornais e revistas. Isso daqui está aqui no texto, aqui ó, no finalzinho do primeiro parágrafo. Deu chance para ser falado de temas como globalização, diversificação, progresso, tá? Então tá aqui, ó. Isso daqui é verdadeiro. Tá? Então aqui tá correto. Então esse foi o segundo texto. Daí nós vamos para o terceiro texto. Aqui também tem uma aqui que eu errei por besteira.
Mas vamos lá. Aqui fala do tradutor do Google, tá? Do aplicativo lá do... Não sei se é aplicativo ou software, acho que a gente deve falar, né? Que adicionou 24 novos idiomas, então, para tradução, né? Para o tradutor, que são idiomas que não são muito falados, né? Enfim. Então, aqui fala um pouquinho dessa questão da tradução. Olha que danadinha essa 71 aqui. Então, assim, ó, se eles adicionaram 24 novos idiomas, totalizando agora 133, é porque tinha 109, né? Esse 24 de 109, ele dá 22%, tá? E não 20, como está aqui na questão. E a questão diz assim, ó, que com esses 24 novos idiomas que ele adicionou à sua plataforma, o número de idiomas aumentou up to. O segredo está aqui, ó. Up to. Up to é até. É limite, tá? Não pode passar de 20%. Até 20%. E 24 é 22%. Então, essa 71 está errada, por uma questão matemática. Sem comentários. 72. Em 2020, 5 novos idiomas foram adicionados ao Google Translate, usando a mesma tecnologia que foi usada para acrescentar essas línguas em 2022. Na verdade, não foi usada a mesma tecnologia. Como é que a gente sabe disso? Porque voltando lá no segundo parágrafo, eles dizem assim, ó, The company says the new languages also represent a technical milestone. Isso daqui é um marco, tá? Eles usaram uma nova tecnologia. Isso daqui é um marco inicial, quer dizer, foi usado pela primeira vez. Então, não foi usada a mesma tecnologia que em 2020, tá? Então, aqui tá errado. Só por causa dessa palavrinha. 73. Pode ser compreendido pelo texto que já teve alguns problemas nessas novas traduções, né? Com esses novos idiomas que foram inseridos. Sim, isso está aqui, ó. Essas traduções serão corretas? Alguns poliglotas notaram problemas com essas novas línguas disponíveis. Então, quer dizer, já teve alguns erros, né? Então, aqui já teve alguns erros de tradução. Olha essa daqui que interessante. 74. As palavras explaining, learning and seeing no segundo parágrafo são exemplos de present continuous. O que eu preciso para ter present continuous? Não é só o verbo com ing. Eu preciso ter o be mais um verbo com ing. Só o ing, gerúndio, não é present continuous. Ele pode ser um verbo substantivado, ele pode ser um adjetivo, tá? Ele tem outras funções no inglês. Então, eu preciso ter o be no presente, que ele pode estar como am, is ou are, e mais um verbo com ing. Eu tenho que ter esses dois itens. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que voltar lá no texto, no segundo parágrafo, achar o explaining, o learning e o seeing, ver se eles têm o be antes dele no presente, para ver se está no present continuous. Então, vamos voltar. Quebrei minha mesa. Então, vamos lá, vamos voltar aqui no segundo parágrafo. Vamos ver aqui. Explaining. Não tem o be antes. Então, não está no present continuous. Já não leia. Aqui, ó. Learning machine. Não. Sim, não. Então, não está no present continuous. Isso daqui está errado. Tá? Esse quadrinho aqui também, bem ruim de visualizar, né? Depois, se vocês quiserem baixar a prova lá, porque aqui tá bem, bem ruim. Então, ela chega e diz assim, uau, e esse terno? Qual é desse terno, né? Ele diz, eu vou ter que apresentar um relatório. E eu acho que isso me faz parecer mais preparado, né? Mais confiante na minha apresentação. Daí, ela diz assim, e o que você vai dizer sobre o relatório? Ele diz, I have no idea, não tenho ideia, não faço a menor ideia. Ela diz, como? O quê? Ele diz, eu vou quebrar a cara, eu vou me lascar, mas pelo menos eu tô bem, pelo menos eu tô bem vestido, né? Então, aqui, a questão é saber essa expressão aqui, ó, crash and burn. Crash and burn quer dizer, eu vou
quebrar a cara, eu vou me dar mal, eu vou me ferrar, mas eu tô bem vestido, but I'll look good, tá? Então, baseado aqui, vamos julgar. Então, o homem está confiando que usar roupas que faz ele parecer esperto, né, vai causar uma boa impressão na plateia. Realmente, ele está contando com isso, né? Ele está contando, né, que reckons, quer dizer, ele está contando com isso. A conclusão dele é essa. 76. Embora a palavra suit ali está sendo usada como terno, né, no primeiro quadrinho, ela também pode ser usada como verbo. Por exemplo, this color doesn't suit you. Essa cor não combina com você. Sim, o suit ele pode ser tanto terno como combinar. O verbo suit, combinar. E, gente, por favor, a pronúncia suit, tá? Não é sweet. Please. Sweet é doce, tá? Daí escreve assim, ó. Sweet, tá? Isso daqui é suit. É que nem fruit. Vamos abrir um parênteses aqui, né? Fruit, juice, tá? Se diz orange juice, se diz fruit, se diz suit. Sweet é doce, tá? 77. No último quadrinho, o homem está tão confiante que ele está tão confiante que ele usa a expressão crash and burn, que significa que ele vai ter muito sucesso. Não, pelo contrário, né? Ele sabe que ele vai quebrar a cara, ele sabe que ele vai se dar mal. Então, quer dizer, ele sabe que ele não vai ter sucesso, mas pelo menos ele vai estar bem vestido, né? Até a questão aqui está muito ruim para ver, né? Mas ele diz but, né? But é um contraste, né? But, quer dizer, eu vou me dar mal, mas eu estarei bem vestido, né? Então, o próprio but ele já mostra que ele sabe que ele vai se dar mal. Próximo texto aqui, então, fala do déficit de atenção, né? E hiperatividade. E só do déficit de atenção, né? Então, ele fala desses dois desses dois transtornos, né? De atenção. Então, baseado no texto, tá? Primeiro, aqui uma questão de gramática, né? Impulsively, easily, no primeiro parágrafo, e a palavra disability, no terceiro parágrafo, são exemplos de advérbios em inglês? Não. Impulsively é advérbio, easily é advérbio, disability é substantivo, tá? É noun, é substantivo. No terceiro parágrafo, vamos ver, 1, 2, 3. Aqui, ó, só o fato de você ter o artigo na frente de uma palavra significa que ela é um substantivo. Como que você tem um artigo na frente de um advérbio? Não existe isso, né? O artigo, ele só pode estar na frente de um substantivo. Então, tá aqui a tua pista, tá? Então, aqui é errado. 79. Quando as crianças com ADHD ficam mais velhas, né, crescem, se desenvolvem, alguns sintomas tendem a se tornar mais suaves, como a hiperatividade. E isso daqui está na última linha, ó. Alguns sintomas diz exatamente isso, ó. Alguns sintomas, como a hiperatividade, podem se tornar menos severas conforme a criança vai crescendo, tá? Então, aqui é certo. A ideia principal do texto é mostrar a diferença entre o transtorno de hiperatividade e atenção e o transtorno de atenção, como preparar as professoras para trabalhar com crianças que têm esses transtornos. Não, né? A ideia principal do texto é falar sobre o transtorno de hiperatividade e atenção, não preparar os professores para isso, tá? Essa parte de preparar os professores não tem. Você até tem essa questão da diferença entre um e outro, dos sintomas e tal, mas não fala de preparar os professores. Então, aqui está errado. 81. No inglês britânico, as palavras behavior e realize são mais comumente escritas como behavior e realize. Sim, tá certo, tá? Quem tem um pouquinho de conhecimento, tipo, é muito complicado essa questão do inglês britânico e inglês americano, eu não gosto de separar.
Mas, por exemplo, você fala neighbor, né, vizinho, no inglês americano assim, e no britânico com U, né? Você escreve, né? Organize no americano assim, um pouquinho. E no britânico você vai falar, vai escrever organize com S, analyze também, tá? Então, tem algumas pequenas diferenças no spelling, né? Na ortografia, tá? Então, cuidado com essas coisas. Não é só no vocabulário, algumas palavras que mudam ou na pronúncia, tem bastante não, algumas diferenças na ortografia das palavras, tá? E essas duas aqui são algumas, tá? Aqui nós temos então algumas informações sobre J.K. Rowling, né, a escritora do Harry Potter. Vamos lá então. According to the first lines about J.K. Rowling, she has no brothers, but she has two sisters. Então, de acordo com as primeiras informações ali, ela não tem irmãos, mas ela tem duas irmãs. Então, vamos voltar lá. Bem ruim de enxergar, né? Aqui diz assim, ó, elder of two daughters. Ela é a mais velha de duas filhas. Então, ela só tem uma irmã. Ela é a mais velha e mais uma, porque ela é mais velha de duas filhas. Então, ela não tem irmãos, tá certo? Mas ela não tem duas irmãs, ela tem só uma irmã, tá? Então, aqui é errado. 83, até 2003, all up to aqui de novo, lembra no 20%? Tá? Até 2003, J.K. Rowling se casou duas vezes e já tinha morado em três, ó, cuidado com os números, tá? Três países diferentes, até 2003. Então, nós temos que analisar até aqui, ó. Até aqui, até 2003, tá? Então, ela se casou duas vezes até 2003, vamos ver. Aqui ela se casou uma vez. E aqui ela se casou outra vez. Aqui ela se foi o casamento, né? Foi essas duas vezes, né? E morou em três países diferentes. Bom, ela nasceu na Inglaterra. Works while teaching in Portugal. Foi para Portugal, dois países. Se mudou para Edimburgo. Noções de geografia, né? Edimburgo é a capital da Escócia, tá? Três países. Três países. Então tá certo. Vamos lá. Rejection, Occupy, Magazine. Traduzidos em português são rejeição, ocupar e magazine. Não, né? Isso aqui é revista, né, gente? Então aqui já tá errado. Nem preciso me preocupar com as outras, né? Aqui. Mais um quadrinho impossível de ler, né? Tô com um problema em fazer meus pacientes se manter na medicação. Eu gosto de fazer com que eles pensem que eles estão tomando suas decisões, né? All along, quer dizer, junto comigo, né? Daí ela tenta aplicar essa técnica, né? O que você acha que a gente pode fazer sobre a sua hipertensão? Diz, tomar remédio? Boa ideia, eu gostaria de ter pensado nisso. Daí ele olha para ela e diz assim, você tem certeza que você é médica, né? Então, baseado na tirinha, né? Esses são o humor inglês, né? Julgue os itens. O efeito humorístico da tirinha é causado pela tentativa de uma das médicas em dar poder ao seu paciente, né? Dando a ele uma dica óbvia. Na verdade, ela não deu uma dica óbvia para ele, ela fez com que ele tomasse uma decisão, né? Então, aqui é errado. Essa daqui gerou dúvida lá no grupo, né? Maintenance, medication and patient tem sufixos, né? Aqui a gente sabe que tem sufixo, aqui a gente sabe que tem sufixo, mas o pessoal ficou em dúvida no patient, né? Realmente patient tem sufixo, é que nem student, né? Então você tem o verbo study,
que é estudar, e você coloca o sufixo ent, você faz student, a pessoa que estuda, né? Então, aqui você tem patience, e você muda o sufixo, né? Nossa, o que eu escrevi, né? Patient, tá? Ele não é um sufixo muito comum, tá? Geralmente o sufixo para fazer a pessoa, a gente coloca com a assistant, consultant, né? É com A, geralmente. Mas tem algumas palavras que a gente usa com E, tá? Então, aqui tá certo, é sufixo, tá? E o último texto, então, que eu vou fazer, porque eu vou parar na questão 90, que depois vem a questão mais técnica, né? Que daí eu não trabalho, eu trabalho só em inglês. Fala do ensino dos idiomas, então, durante a pandemia, né? Então, o último texto aqui, baseado no texto, então, no segundo parágrafo, a frase language teaching was suspended, foi suspensa, né? Ou foi suspenso, está na voz passiva. Foi suspenso, verbo be, mais verbo na terceira coluna ou participo passado. Isso é voz passiva. Pode ser reescrito corretamente como suspendeu. O tempo está certo. Language teaching tem que passar para objeto e quem que suspendeu? Local Education Boards. Local Education Boards passa a ser sujeito, transformo de foi suspenso para suspendeu, language teaching está certo. Permanece no passado, o was está no passado, o verbo vem para o passado, tá certo. Voz passiva tá certo. Essa daqui também me gerou um pouco de dúvida, mas, enfim. No segundo parágrafo, não, na segunda frase do último parágrafo, despite pode ser substituído corretamente por although. Bom, existe um contexto em que eu posso até substituir despite por although, mas eu teria que reescrever a frase de uma maneira diferente, que nem aqui tem. Despite the barriers they have faced over the past year, eu teria se eu substituísse por although, eu teria que mudar a frase. Although they have faced barriers over the past years. Então, eu poderia substituir, mas eu teria que reestruturar a frase. Então, como aqui não tem aquela questão do colocando mudanças necessárias que nem apareceu lá na outra, sabe? Considerando as mudanças necessárias, então aqui estaria errado, tá? Aqui, ó, o substantivo curriculum, no terceiro parágrafo, vem da palavra latina, vem do latim, não da palavra, vem do latim, e a sua forma no plural é curriculum, tá certo, tá? Isso aqui é do latim. É que nem lá em cima, quando eu falei para vocês, data, que é incontável, isso aqui é dados, tá no plural, tá? Vem do latim. É uma palavra... Ai, Silvia. Isso aqui tá no... é uma palavra que vem usada do latim, significa dados, é o plural, tá? O singular é datum, assim, ó, singular, tá? Então, curriculum, tá? Tá no singular, e o plural é com A. Isso daqui é regra de plural do latim, não é do inglês. Você vai dizer, mas como é que eu tenho que saber a regra do plural do latim? Não, você tem que saber porque é usado no inglês, tá? Eles usam no inglês assim, então você tem que saber. Lá quando você aprende regras do plural, isso daqui tem que estar lá, está lá na gramática do inglês, então você tem que saber. No trecho, the most disadvantaged pupils are most likely to have been negatively affected by the impact of COVID-19. No terceiro parágrafo. Seria corretamente reescrito no indirect speech, que é o discurso indireto, como Dr. Ian Collins said that the most disadvantaged pupils were most likely to have... Nossa, isso daqui, ó. To had been. Um had depois do to. Não precisa nem ler a frase, gente. Aqui tá totalmente errado. Da onde to had been. Isso aqui não existe, tá? Tá totalmente fora.
Bom, pessoal, eu vou parar aqui porque as questões agora até a 120, os itens até 120, pega a questão de BNCC, PCNs e coisa. Isso daí não é minha área, tá? Minha área é inglês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar ali nos comentários. Se eu falei alguma besteira, coloca ali no comentário também, tá? Educadamente, por favor. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp se vocês querem se inscrever. Lá a gente comenta as provas, a gente baixa arquivos, a gente discute questões, eles me pedem dúvidas, a gente aprende juntos, tá? E eles me dão sugestões de provas para a gente fazer aqui, para fazer os vídeos aqui para vocês. Enfim, lá é o nosso canal de comunicação, beleza? Vejo vocês então no próximo vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês e até!